Cheguei, já tô na área, desejando a você, telespectador amigo, uma ótima segunda-feira, um bom início de semana, 30 de dezembro de 2019. E eu tô aqui, como sempre, de peito aberto e de bem com a vida, com o verdadeiro jornalismo esportivo, com a marca carimbada e registrada da credibilidade. Hoje, no primeiro bloco do nosso programa, vou bater um papo bem descontraído com o professor Cosme Eduardo. Uma história de vida do futebol capixaba dentro do Mário Filho, no Maracanã. Eu conto daqui a pouquinho tudo isso para você. De uma maneira rápida, ligeira e objetiva, nós estamos chegando na intimidade da sua telinha. Vamos que vamos, galera! É isso aí, minha gente. Vou bater um papo com o professor Cosme Eduardo, formado pela Universidade Federal do Estado do Espírito Santo. E é bom lembrar, primeiramente, uma grande alegria tê-lo conosco aqui. Boa tarde, professor. Boa tarde, Ferreira. Para mim é sempre um grande prazer estar aqui compartilhando aí nossas histórias dentro do futebol, né? Professor Cosme Eduardo, 20 anos... O Serra marcou história no estádio do Maracanã, no templo sagrado do futebol mundial, vencendo o Fluminense por 2-1 lá. Que momento inesquecível, inigualável, não, professor? Ferreira, e parece que foi ontem, né? É verdade. Estávamos lá, passamos assim uma tarde até agradável no hotel, conversamos até, e preparando os jogadores para aquele grande combate. Naquele momento era um momento difícil para o Serra, porque o Serra precisava de pontuar, né, para poder se manter na liderança da Série C naquele ano, e graças a Deus o Serra conseguiu subir e fizemos uma grande apresentação. Acho que os jogadores naquele dia se superaram, eles encarnaram assim aquela coisa do espírito esportivo que a gente colocou para eles naquele momento. E era um time de guerreiros, um time de jogadores abnegados, jogadores que se entregavam perfeitamente assim ao que estava ali traçado na prancheta para se fazer. Agora, gozado, olha como é que são as coisas, né? Fluminense versus Serra, mas Cosminho versus Parreira. E aí, professor? Então, o Parreira, ele até quis saber depois do jogo, né, que a gente terminou, ficamos ali um pouquinho conversando, indo um pouquinho dentro do túnel do Maracanã. E para mim assim foi um grande prazer conhecê-lo, porque eu também sempre estudei em alguns livros dele que ele já tinha lançado, fiz alguns cursos na CBF com ele também, no Rio, São Paulo. Então, assim, é uma pessoa que eu tinha como ídolo também, e foi muito importante esse combate, porque o Parreira era um cara muito inteligente, trabalhava para a nossa época, para aquela época ele era um cara já avançado para a seleção brasileira, né? Você há de convir, de se lembrar também que ele foi um dos treinadores, um dos preparadores físicos da seleção brasileira em 70, sim, né? E fez sim. Uma preparação. Ele, Admildo Tirol, naquela época. Cláudio Coutinho. Avante, né, do nosso tempo, à frente do nosso tempo. Então era um cara sempre com ideias inovadoras, ideias muito boas, e o Tricolor, o Fluminense no caso, era uma grande equipe que para derrotar foi bastante difícil, e os nossos jogadores tiveram que ter muita aplicação naquele dia para a gente poder sair de lá vitoriosos. Professor Cosme Eduardo, recordar é viver. Do goleiro ao ponto esquerdo, você está com a memória boa, professor? Porque eu estava no Maracanã transmitindo esse jogo pela Rádio Espírito Santo. E lembra, hein? Sem cola, não tem cola, não. Você estava e você repetiu na escalação várias vezes. Dirley, mas nós tínhamos o Cláudio Márcio também, né? O Polaco, Ailson Cavallini e o Carlinhos, mas a gente tinha outros zagueiros que naquele dia não puderam jogar, que era o Sérgio Andrade, o Silvério. Né? O Juninho, prefeito hoje de Cariacica também estava nesse jogo, acho que até entrou no decorrer. Enfim, depois tinha Edson Garcia, Aguinaldo, Marquinhos, que jogou no lugar do Giovani, que veio com a perna machucada, estava contundindo, não pôde jogar. O Marquinhos jogou, e o Joels, que completou o meio-campo e fazendo inclusive o nosso primeiro gol. Um contra-ataque bonito, onde ele puxou uma jogada e fez um golaço de perna esquerda. E o ataque nosso era um ataque maravilha, com o Índio, o nosso eterno Índio, um abraço para ele, e o Betinho, que é o nosso cabecinha de ouro, que também estava nesse jogo, e foram muito importantes todos eles. E os jogadores que entraram no decorrer, eu não lembro bem quem entrou, eu lembro que o Juninho acho que entrou,
mas era uma equipe de operários, equipe que batalhava, treinava, e jogadores muito aplicados. E na oportunidade, o Fluminense, o Serra venceu de 2-1 sem Giovani. Se tem Giovani, era 4-1. Com certeza, Giovani era o nosso maestro, né? Nesse jogo não pôde jogar. O Marquinhos era sempre um jogador que jogava em várias posições, jogador assim, como se fala, ele é o nosso polivalente. Coringa. O nosso Coringa atuou em várias posições, um jogador espetacular. E nesse jogo teve que substituir o Giovani. Lembra dos 2 gols? Um foi de Joelson. Com certeza, o Joelson puxou num contra-ataque no primeiro tempo, quando a equipe do Serra estava bem no jogo também. Fluminense atacando. O Roger Flores, né, que era o principal jogador do Fluminense, mas não podemos esquecer que o Fluminense com o Marco Brito, o Rony... Era um timaço, hein? Era um timaço. Magno Alves, atacante, era um timaço, né? O Marcão, que hoje é o treinador, Cabejar, enfim, Fluminense com timaço, né? E a gente puxou um contra-ataque, o Joelson entrou pela esquerda, fez o primeiro gol. O Fluminense empatou de pênalti, um pênalti meio mandrake, meio duvidoso, mas empatou. Que não aconteceu, na minha opinião. Também, até hoje... Entendeu? Só o juiz que viu esse pênalti. E empatou, e aí depois no finalzinho, no apagar das luzes, inclusive do Espírito Santo tinha faltado energia, e quase ninguém sabia que o Serra tinha vencido com um gol de Aguinaldo no finalzinho. O Aguinaldo bateu uma falta pancada da intermediária, o zagueiro atrapalhou o Diego goleiro e a gente saiu de lá com a vitória. Quando chegamos aqui no Espírito Santo, muita gente ainda perguntando, não sabia que o Serra tinha vencido. E aí naquele outro dia foi um maior festão aqui, teve muito foguetório, uma recepção ótima para os jogadores, espetaculares. Na Serra, então, nem se fala, foi carnaval 3 dias. E muito importante para os jogadores, para o futebol capixaba. O jogo não foi televisionado, acho que foi televisionado o jogo. Foi televisionado o jogo. Eu estava pela Rádio Espírito Santo, olho na telinha e ouvido na latinha com Ferreira Neto. Quem estava na Rádio Espírito Santo sabia. Sabia, né? sabia. Porque a Espírito Santo... Audiência total. Audiência total. Muito bem, tá aí, portanto, esse momento mágico, histórico do Serra vencendo o Fluminense no Maracanã 2-1. Só o Serra conseguiu essa vitória, nenhum clube capixaba ganhou no Maracanã. E o Serra venceu o Fluminense por 2-1, completando 20 anos. Eu vou chamar agora a Rede Casa do Silencioso, eu volto nessa resenha com o Cosme Eduardo, e aí sim, falando dos seus projetos, o trabalho que ele tem feito lá no Vitória, no Ninho da Águia. Professor, e agora? 2020 chegando, continuamos no Vitória, o trabalho continua lá, professor? Exatamente. O Vitória que abriu as portas assim, para o nosso projeto com a garotada. Eu que também tenho esse projeto, Ferreira, ele já vai fazer 28 anos também, um projeto bastante antigo. Revelamos muitos garotos aqui, assim como outros projetos que temos aqui na Grande Vitória, no Espírito Santo inclusive. Mas hoje estamos lá no Vitória, estamos fazendo um trabalho lá há 4 meses, e é um trabalho novo lá, mas porém para nós já é um trabalho bastante já de estrada, e graças a Deus estamos colhendo alguns frutos justamente do nosso trabalho lá que a gente tem feito. Professor Cosme Eduardo, feliz ano de 2020, com muitas conquistas, com muitas vitórias, mas acima de tudo, com muita proteção divina e muita saúde, professor. Com certeza, Ferreira. Inclusive, quero deixar um abraço para todas as pessoas que estão nos escutando, nos vendo aqui hoje, logicamente, e para que tenha um ano novo com muitas alegrias, muita felicidade, saúde. Um abraço para Patrícia, sua esposa e toda a sua família, o Indião, e que a gente possa ter um ano aí muito legal. Nós colocamos lá, Ferreira, no Vasco, só para a gente ressaltar, o Lucas da Mata é um garoto espetacular, que com certeza vai dar muitos frutos lá no Vasco, e o Yuri, né, que vem fazendo sucesso lá no Flamengo. Legal, professor, bate aí mais uma vez. Valeu, Cosme Eduardo. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, tem ele, Paulo Eduardo. Paulo Eduardo é diretor da Este, dando um panorama do que foi o ano passado e as perspectivas para 2020. Voltamos daqui a pouquinho no Toque Toque da Bola, no Tic Tac do Tempo.